Sejam muito bem-vindos ao lado oculto do Prog Metal, aqui é Adam Guzmão. Hoje eu gostaria de deixar dois recados antes de começar o episódio. O primeiro recado seria agradecer aos inscritos e aos novos inscritos que entraram nos últimos dias aqui. Teve muita visualização, principalmente o episódio lá do Cálice, legal demais. Também a galera entrando aí, maratonando aí os episódios, legal pra caramba. Valeu mesmo pelo feedback, a galera falando que tá conhecendo banda nova e tal. A ideia do canal é justamente essa. E gostaria também de agradecer aos músicos também que tá dando feedback. Um dos músicos que me apoia desde o início aqui, que eu vou agradecer sempre, na verdade, é o Charlie Souls, grande tecladista. Valeu mesmo, meu irmão. Obrigado por todo o apoio aí. Gostaria de agradecer também ao pessoal do Cálice, também deu retorno, a Lírio Neto e companhia. Valeu mesmo, obrigado pelo retorno. Pessoal também do Teramaze, lá da Austrália, legal demais, cara, ter recebido também o feedback dos caras também. Pessoal também do Caravelos, Leandro Cassoilo e o Glauber Oliveira também responderam. Eu não falei ainda deles aqui, mas Caravelos vai estar no canal com certeza. Então, obrigado por todo esse retorno aí, valeu mesmo. E gostaria também de falar em relação ao canal, eu estou pensando realmente em levar a sério o canal, então eu preciso de um apoio por conta disso. Então quem puder me ajudar aí com o Pix, eu vou colocar na descrição e colocar um QR Code aqui. Qualquer valor que você puder, já ajuda demais o canal. E então agora o recado já foi dado, voltando à programação normal. Hoje eu vou apresentar uma banda para vocês, uma banda novamente brasileira, uma banda que vem de lá de São José do Rio Preto, São Paulo, interior de São Paulo. Uma banda que mistura ali, tem como característica o realismo fantástico em suas letras e composições, e também é um prog metal de responsa que mistura músicas regionais também. Eu tô falando dos caras da banda Maestric. Se você já conhecia essa banda, você com certeza sabe que é uma bandaça, e se você não conhecia, então pega essa dica aí, curte, compartilha, segue nas redes sociais e também não esquece. Syncope Metal, o canal onde tempo é quebrado, a música é ousada e o mainstream é só opção. E para falar em relação ao início do Maestric, eu vou ter que voltar alguns anos, mais precisamente nos anos 90, em São José do Rio Preto, São Paulo. Eu vou ter que contar essa história porque eu acho muito importante, porque tem a ver com amizade e com família também. E você vai ver que, na verdade, isso tudo colaborou para o Maestric se tornar a banda que ele se tornou. Porque nessa época, em 1992, o Fábio Caldeira, que é o vocalista, tecladista e também faz a parte de orquestração da banda, tinha se inspirado pela família para entrar na música. E o Renato Montanha, que é o baixista e também faz a parte de guturais, também tinha como inspiração o próprio pai, que tocava a bateria, mas acabou sendo fisgado pelo contrabaixo. Eles eram amigos, tinham apenas 8 anos de idade, e poucos anos depois, ali com uns 10, 11 anos de idade, eles fizeram a primeira banda deles. O próprio Montanha que apresentou para o Fábio algum som ligado ao rock, mais Nirvana, Offspring, essa galera, Raimundos. Então eles acabaram fazendo cover dessas bandas. E tem uma história interessante aí em relação ao Fábio, que ele chegou a ser expulso de uma banda porque os caras achavam que ele não cantava muito bem. Dá uma olhada aí o Fábio contando aí essa história. A gente tinha uma banda que tocou quando a gente tinha uns 13 anos. Num show, a escola que a gente estudava aqui era a Copec. Era uma cooperativa, então tinham várias cooperativas na região e tal. Então existiam os jogos intercooperativos. E aí a gente ensaiou a bandinha na época e tocamos Mulher de Fases, do Raimundos. Foi a primeira música que eu cantei ao vivo. Sério? E aí eu errei a letra numa parte, os caras, na hora que eu desci do palco, os caras me tiraram da banda. Falaram, não, deram um tempo,
o cara errou a letra, você não serve pra cantar, não. E aí me tiraram da banda. E aí, engraçado, né? Na época, tipo... Aí no próximo Showpack eu voltei com uma banda de metal tocando Halloween. Aí eu conheci um amigo, tinha uma locadora perto da minha avó, e ele levou The Time of the Oath do Halloween, o Dawn of Victory do Rhapsody, e levou o Angels Cry do Angra. E aí eu conheci. Isso era 2000. E aí a gente formou já uma banda pra tocar isso aí e eu me achei cantando. Em relação à família, o Fábio teve uma influência muito grande por parte da família dele, tanto na música quanto na literatura. E a mãe dele incentivou bastante essa parte literária, contava histórias para ele quando criança, inventava histórias também. E o pai dele, ele dizia que tinha uma ótima voz também. Então, com 7 anos de idade, o Fábio resolve tocar violão, e com incentivo também de um tio dele que tocava violão, e a irmã dele vai tocar piano. Então, eles dois foram os primeiros a realmente estudar música na família. E o Fábio não tinha muito interesse, assim, não tinha na cabeça dele de que ele iria ser cantor também. Então ele fez piano erudito também, que era para se formar em 8 anos, ele acabou se formando em apenas 5 anos, então você vê o quanto que o cara realmente era muito dedicado à música, mas lá na frente, com o decorrer dos estudos da música, ele acabou se apaixonando pelo canto também, né? E finalmente, em 2006, a Maestric de fato começa, com Fábio Caldeira no vocal e teclado, Renato Montanha no baixo e gutural, e tinham 2 guitarristas, que era o Danilo Augusto e o Maurício Figueiredo, e tinha mais um membro que, na minha opinião, era a peça-chave que estava faltando para a Maestric realmente começar, que foi o Heitor Matos, o baterista. Eu falo isso porque dá para ver nitidamente que o Heitor estava na mesma vibe do Montanha e do Fábio. Os caras realmente encontraram uma pessoa para unir forças, para finalmente realizar o sonho de fazer um som tão diferente e tão criativo que é a Maestric, né? E uma coisa que eu tenho que falar, que realmente eu acho que é bem importante ser falado, é que a banda, na maior parte da carreira dos caras, é na verdade um trio. Tiveram pessoas que passaram pela banda, mas a banda mesmo, na sua maior parte, foi um trio. Que é o Fábio, o Montanha e o Heitor. E outra coisa é que os 3 são professores de música. E, na verdade, a forma de composição deles, eles sempre se respeitaram pra caramba. Tem muita música que o Heitor dá a ideia do baixo, ou da guitarra, ou da melodia, entendeu? Tem música que o Fábio dá a ideia de percussão pro Heitor. E a gente troca a ideia muito, até dos outros instrumentos. Sempre assim, um respeitando a alçada do outro, né? Mas tem essas ideias. Então a gente não toca puramente só o nosso instrumento. A gente dá certas limitações, por exemplo, o Fábio, ele não toca bateria, mas ele batuca com a boca, né? Na verdade, eu sou incompreendido, né? Não que eu não toque bateria. Ele faz uns negócios que só, porque o Heitor, depois que ele traduz, aí dá pra tocar, mas são os negócios que são legais. Em relação às influências do Maestric, na minha opinião, ela é muito abrangente, não daria pra falar todas aqui, porque em cada entrevista que eu vi, eles colocavam uma influência nova. Então eu vou falar aqui as que eu acho, assim, tentar fazer um resumo. E quando eu escutei o som, pra mim, eu identifiquei de cara. A primeira pra mim é o Symphony X, depois Dream Theater. Tem também uma influência que pra mim é uma muito forte, assim, eles bebem muito da fonte, que é o Queen. Aí vem o Angra, Halloween, Metallica, Megadeth, Pink Floyd pra caramba também. Então, pra mim, essas assim já conseguem fechar, assim. Além disso, aí teria a parte de influências da questão regional, assim, né, ali o interior de São Paulo, mais raiz, o som raiz, né, além do MPB também, com certeza tem aí os Secos e Molhados, Clube da Esquina, com certeza eles bebem também dessa fonte. Em
Em relação ao tipo de composição que os caras criaram e também a ideia de discos conceituais, veio de uma música, partiu de uma música que nunca foi lançada nem no Unpuzzle e muito menos foi lançada depois disso. E essa música, na verdade, ela meio que foi um embrião do que seria a história, na verdade, do Unpuzzle, o primeiro disco deles, né? Um amigo em comum, uma amiga, perdão, ela nos indicou o Heitor, falou, tem o Heitor, um amigo nosso, não sei o quê, e aí a gente marcou uma reunião, conversou, e naquele primeiro ensaio já surgiu o Maestric, porque, cara, o entrosamento foi gigante, foi absurdo, foi muito legal. E a música que nós compusemos naquele ensaio, é uma música que ela se chamou, depois ela veio a se chamar Electroshock, mas o nome, a gente sempre coloca nomes engraçados antes de definir o nome, né? O nome era Psycho Anaxunamun Azubza Robson. Tipo, porra! O nome. A gente é bem besta. Então, essa música, a ideia dela, que era uma pessoa conversando com um quadro, foi o embrião do que veio a ser o Unpuzzle depois. Essa música entrou no disco, mas foi uma música que foi o alicerce para a gente construir todo o conceito do Unpuzzle, e aí as músicas que vieram depois já entraram no disco. Só essa música que a gente fez não entrou. E uma coisa curiosa em relação à banda é que eles participaram de um concurso e eles nessa época não tinham ainda uma música completa, assim, finalizada, e eles arriscaram e levaram algumas músicas que estavam pré-prontas, na verdade, e tocaram ao vivo nesse concurso. E isso daí foi aquele gatilho para perceber que a Maestric deveria ser levada mais a sério. Nesse ano que a gente começou a compor, nós tínhamos, se eu não me engano, 4 músicas. Nessa época, a gente participou de um concurso de bandas do interior do estado. Tinha mais de 20 bandas, assim. E nós ficamos em primeiro lugar. E isso, cara, a gente falou, cara, vamos investir nessas músicas. E aí nós fomos atrás de um produtor, né? Primeiro que a gente nunca tinha gravado um disco profissional, nós tínhamos gravado demos só, né, em estúdios que nem eram especialistas em rock. A gente conheceu o Gustavo Carmo, o guitarrista do Versover, né, agora guitarrista solo. Cara, ele mudou a nossa cabeça, ele mostrou como se gravava um disco profissional. Em relação ao nome da banda, eles chegaram a se chamar de Ramsés II e também chegaram a se chamar de Rangersy. Eu vi uma matéria na época que o Fábio comenta que eles descobriram uma banda que tinha um nome similar, então eles resolveram trocar o nome da banda. A gente queria inventar um som novo, um som que nos representasse bem, assim, né? E aí a gente falou, por que a gente não inventa uma palavra? E a gente começou a fazer várias anotações, todo mundo, porque a gente tinha que fazer a mídia que a gente ia distribuir. Eu e o Heitor fomos para São Paulo distribuir o nosso EP no show do Dream Theater. A gente ligou pro Montanha e falou, a gente tem que decidir, porque amanhã tem que mandar esse disco para fazer e tal, e não vai dar tempo. E aí uma das anotações era theatrical, que era um trocadilho com teatral, né? Theatrical, em inglês. E era T-trick all. E tinha o Maestri em cima. E aí, de repente, falando com o Montanha no telefone, olhou pro Maestri e o Trick, rolou, encaixou, e a gente gostou do nome, a gente comemorou pra caralho e foi isso. Eles iriam lançar o primeiro EP deles pela Die Hard, lá em 2010, o disco Huck. Huck é uma sigla, na verdade é H-U-C, que eu só vou explicar lá na frente o significado, porque tem muito a ver com a história do disco Unpuzzle. E também tinha a música, além da Huck, tinha a música também Aquarela, que é muito legal pra caramba. Escuta esse som. E o reconhecimento da Maestric chegou logo em 2010 com o lançamento do EP, porque os caras ganharam a votação de melhor banda de São Paulo, passando na frente nada mais nada menos do que o Angra. Então a galera conseguiu realmente enxergar na banda um grande potencial e que realmente tinha, né? Fire against fire, no new liar, make desire. I give more than gin in the lamb, more than a gin in the lamb, who is he?
He's a puzzler. He's the puzzler. He's the puzzler. Yeah. E em 2011 eles lançam o primeiro disco chamado Unpuzzled, também pela Die Hard e também com produção e mixagem de Gustavo Carmo. O Gustavo, além de ter produzido e mixado, ele também participou na parte ali da viola caipira ali da música Pescador, além de ter feito algumas guitarras limpas e também a percussão de algumas partes também do disco. O disco é um disco conceitual, baseado no realismo fantástico. Tem muito ali do Salvador Dalí também, do surrealismo, do Miró também. A inspiração também ali do 100 Anos de Solidão, ali do Garcia Marques. E tem bastante também a inspiração de Alice, no País das Maravilhas, obviamente. Então eu acho muito interessante a história desse disco. Então vale a pena, além de ser uma musicalidade assim muito rica, os caras realmente são feras assim no que fazem, ainda tem esse lado criativo assim de uma história fabulosa que poderia realmente se transformar numa animação facilmente. Essa história é bem cara de Disney e essas coisas assim, muito legal pra caramba. Unpuzzle my streak. E vamos lá para a história desse disco aqui, que vocês vão perceber que daria para fazer uma animação bem legal com essa história aqui. A história se passa dentro de um museu que está em outra dimensão. Então as leis de espaço-tempo não funcionam nesse lugar. E com as tintas do artista que estava pintando os quadros lá para a exposição, acaba nascendo dois seres de tinta, que é um azul e um vermelho. E eles acabam entrando em conflito, em uma briga lá, porque um tá morrendo de medo de sair da sala que eles nasceram e o outro tá doido para sair. E com esse conflito deles, eles acabam criando também o vilão da história, aparecendo o vilão da história, que é o Puzzler. E o Puzzler, na verdade, começa a perseguir esses seres de tinta e os seres de tinta fogem para dentro dos quadros que tem no museu. Em cada quadro desse, eles acabam conhecendo os personagens desses quadros e eles têm que decifrar esses quadros, que cada quadro desse é um quebra-cabeça. E para resolver o conflito, que é a ideia é essa, eles têm que resolver esses problemas que tem em cada quadro com os personagens deles. E tem uma questão interessante que é a capa do disco. Eles fizeram uma versão especial e essa versão, a primeira capa, são duas capas. A primeira capa representa o primeiro ouvinte, o cara que ia escutar o som pela primeira vez e não conhece a história, então ela é representada com um quadro em branco. Tem a outra capa, que é a capa que a gente já conhece, que é a capa verde com o puzzle lá. E então você vira ali quando você terminou de escutar a história e você já sabe tudo o que aconteceu. Mas na realidade você não sabe de tudo, porque se você abrir o encarte deles é inspirado na ideia de que o mundo onde aquele local ali onde é que conta a história, o espaço-tempo não funciona igual à realidade normal, então o encarte ele é todo louco também. Então quando você vira as páginas você tem que ficar virando ao contrário, fica de cabeça para baixo, depois fica normal. Então tem até uma foto que eles fizeram bem legal, que é baseado no Escher, que é o artista lá que fez aquela imagem que é das escadarias. Então é interessante que eles fizeram isso e a imagem deles é como se tivesse cada membro dali tivesse em uma gravidade diferente, em uma dimensão diferente. Então eles quiseram chegar e tirar essa ideia também do Escher, né? É bem legal a ideia. E dentro do encarte você consegue também procurar easter eggs ali dentro do encarte para você descobrir porque as músicas não estão na ordem correta. Se você olhar atrás do disco, tem a numeração ali, você vai ver que tá borrado de tinta ali
azul e vermelho, e os números reais tá escondido ali. E dentro do encarte você consegue chegar e pegar algumas pistas para descobrir qual é a ordem correta da história, né? Musicalmente falando, o nome mesmo do disco, Unpuzzle, é o Desquebra-Cabeça, também para mim isso serve também para música aqui. A musicalidade dele é uma musicalidade complexa, com várias influências, e eles conseguem descomplicar, né? Resolver esse quebra-cabeça também musical, né? Mas uma música que eu poderia indicar aqui é Yellow of the Abrion. Essa música fala a história do bêbado, o cara que quanto mais bebe, mais ele fica sóbrio, e consegue tentar ajudar ali os seres de tinta a tentar fugir do puzzler, né? Legal pra caramba, escuta esse som aí. É outra música que eu com certeza teria que apresentar de qualquer forma, é a música cantada em português. E essa música, o Fábio conta que na verdade é inspirada no avô dele, que gostava de pescar. Então a música Pescador. Escuta aí, é lindíssima. Quando vem a dor, eu me ponho logo a cantar, que é pra te mostrar, de curar. E uma música que eu indico aqui fortemente é a Lake of Emotions. Ela é um épico do disco, 21 minutos de música, mas vale a pena pra caramba, como qualquer banda de rock progressivo ou metal progressivo sabe fazer muito bem. Banda boa consegue chegar e fazer com que você escute 20 minutos parecendo que são 5, né? Então esse aqui é o caso também. E uma das minhas músicas preferidas do disco é Smiley Sniff, que são os nomes dos seres de tinta, né? Smiley é o ser azul, Sniff é o vermelho. E pra mim ela tem uma melodia assim muito cativante. E o vocal também, a linha vocal me lembra muito James Labrie também. A melodia dela também é linda também, da linha vocal. Welcome to the mission life outside the way. Transcends a line of frequency. Welcome to the museum. The exhibition will begin. Dance through time. Shining light seems to float. Isso aí, os dois guitarristas da banda, e eles começaram a fazer os shows com convidados, músicos convidados, e ainda contando com um elenco de teatro que ficou bem legal para a apresentação desses shows. E eles finalmente lançam o primeiro videoclipe deles no Rock 'n' Roll, e é da primeira música do disco, que é a HUC, que eu tinha falado, que é uma sigla, né? HUC, é Highway of Untouchable Curves, que significa Estrada das Curvas Intocáveis. E essa Estrada das Curvas Intocáveis é, na verdade, dentro do quadro que os seres de tinta entram e encontra um personagem lá. E ele olha a estrada como se fosse
uma linha reta infinita, como se a vida dele fosse uma monótona linha reta infinita. E com o desdobramento ali dos seres de tinta ajudando ele começa a perceber, na verdade, que ele precisa mudar essa percepção. E quando ele olha para trás dessa estrada, ele percebe que onde ele passou tinham várias curvas, na verdade. Então isso daí é tipo uma metáfora em relação à experiência da vida do ser humano, né? Bem legal, né? E eles participaram também de um desafio para tocar no Monster of Rock de 2013, mas infelizmente eles não conseguiram ganhar o desafio, mas a apresentação foi bem legal. E com o sucesso do disco, o Unpuzzle foi relançado em 2013 pela Wiki Metal aqui no Brasil, e lá na Europa foi uma gravadora alemã chamada Power Prog Records. E essa Power Prog não foi legal com os caras não, deixaram de pagar os caras desde 2013, na verdade estavam sem pagar. Os caras tinham uma distribuidora digital, foram lá e uparam o disco Unpuzzle lá no Spotify e em outros streamings, né? E não repassaram nada disso pra banda. E agora eles vão relançar o disco digitalmente, isso é uma boa notícia na verdade, com 4 ou 5 bônus aí, foi o que o Fábio contou pra mim. Então fique ligado aí que vai ter novidade aí, o Unpuzzle no Spotify logo mais. E em 2015 eles lançam o EP The Trick Side of Some Songs. Esse disco, na verdade, eles fizeram para não ter um hiato tão grande assim do disco que seria o próximo que eles iriam lançar. Então eles fizeram esse EP de forma independente e fizeram um EP de músicas cover de bandas que eles são influenciados. E mesmo assim, eles fizeram de uma forma meio que conceitual. Tem começo, meio e fim esse EP também. Tiveram uma criatividade ali para tentar realmente fazer algo diferente também. E ainda assim, de uma forma conceitual, né? E nesse EP entrou o Rubens Silva na guitarra e no violão. Tem músicas que eu gosto desse disco, então eu vou dar dica de algumas aqui. E a primeira é do Jethro Tull, a música Aqualung, ficou bom pra caramba, escuta aí. E a outra música é uma música dos Beatles que já teve várias regravações, que é muito bonita essa música e ainda mais vindo com os caras de lá do Maestri, que obviamente ia ficar muito boa, né? While My Guitar Gently Weeps. Escuta aí. I look at you all, see the love there that's sleeping. While my guitar gently weeps. I don't know how someone controls you. They fallen so. E a última música que eu indico é uma belíssima homenagem que eles fizeram ao Dio, né? Que já tinha uns 5 anos mais ou menos que ele tinha falecido. E eles fizeram o cover da música Rainbow Eyes com a Orquestra de Belas Artes, que ficou bem legal, muito bonito mesmo.
E eles também participaram do festival La Plata Prog na Argentina. E em 2018 eles lançam o disco Espresso della Vita Solari, pela grande gravadora japonesa Marquis Avalon, e também foi distribuído para o mundo inteiro. E é um disco aclamado pelos fãs, na minha opinião, o melhor disco dos caras. Aqui os caras chegaram em outro patamar de qualidade musical, com certeza. Eu gosto pra caramba do Unpuzzle, mas aqui é brincadeira. Quem produziu e mixou também foi o Adair Dalfenbach. E o Adair, ele, além de produzir e mixar, ele também fez todas as guitarras aqui. Eles estavam sem guitarrista, eu pensei assim, putz, eu gostaria muito, enquanto músico, de gravar essas guitarras, de fazer parte musicalmente, porque eu me identifico muito com essas músicas. Musicalmente, eu ouvia as músicas e eu via muito assim, é isso. E se você me pedisse pra descrever as músicas mais tristes, assim, cara, o que é? É emocionante o disco. Emocionante. E a ideia do disco Solari vem, na verdade, de uma conversa que o Fábio teve com a mãe dele, falando sobre o avô dele que tinha falecido. O mesmo avô que ele se inspirou lá na música Pescador do Unpuzzle, ele trabalhava na FEPASA, que é uma empresa ferroviária lá do interior de São Paulo, e ele contava várias histórias para a mãe dele, e uma dessas histórias, na verdade, ele fez praticamente uma metáfora ali em relação a um trem e a vida e a morte, e ele comentou com ela que às vezes as pessoas que a gente gosta acaba descendo na estação antes da hora, e as pessoas que a gente não gosta acaba ficando, né, junto ali como aprendizado para a vida da gente, de tolerância e etc. E aí o Fábio teve um clique nessa hora, chegou e falou, pô, isso daí dá um conceito muito bom, né? E aí ele fez a história de Espresso della Vita Solari, que é, na verdade, a história deveria ser de 24 horas sobre a vida. Então, eles fizeram, na verdade, só as primeiras 12 horas do dia, e o próximo disco é que vai ter as primeiras 12 horas da noite, que seria o Lunari, que eu vou falar mais pra frente. Mas é basicamente a ideia de... é uma viagem de trem, que cada estação é uma fase da vida. E ele se inspirou também na Divina Comédia, em relação à história lá de Dante e tal, que passa do paraíso, o purgatório e do inferno, né? Só que não, eles não contam a história da Divina Comédia aqui, mas eles se inspiraram de que todos nós somos como Dante. A gente, em um dia, a gente sofre, a gente vai do paraíso, do purgatório até o inferno. E realmente uma verdade, a gente tem provas o tempo inteiro, né, nessa vida, né? Esse disco, pra mim, tem várias músicas excelentes, na verdade, o disco inteiro. Eu não consigo dizer qual é a melhor, na verdade, mas tenho as minhas preferidas, mas não exatamente que é a melhor. E tem vários easter eggs também, né, nesse disco. Tanto que a ideia lá da Divina Comédia, que o Dante, ele precisa
ir pelo rio e tal, para chegar até o inferno, tem referência aqui também na música Across the River. Before the mountain there's a river, and this river lives in me. Oh, take me to rise up, my reality is alive, waiting for us beyond the river. Tem outra música que eu acho muito legal, assim, pra mim é uma das minhas preferidas, que é a Keep Trying. A Keep Trying ainda conseguiu fazer pra mim um detalhe, assim, tipo assim, sabe aquela música quando você escuta e ela toca exatamente no assunto, no problema ou solução que você tá vivendo no momento? Essa música conseguiu fazer isso comigo. Além de fazer referência também a uma das bandas pra mim preferidas também, que é o Rush. Tem uma parte aqui da letra que fala exatamente sobre o Moving Picture, que é um disco do Rush, fala também sobre o Hemispheres, e fala também de 2112, além de várias outras referências também aqui. Então, na verdade, o disco inteiro tem esses easter eggs aí que é bem bacana pra caramba. Então, escuta aí a Keep Trying. Uma música que realmente também me tocou, assim, logo depois da porrada que eu tomei da Keep Trying, é a música The Seed. É um épico, é uma música longa, uma das maiores do disco. É uma música também complexa e ao mesmo tempo tem uma sutileza musical nela, que é de cair o queixo mesmo. E a letra da música também é uma letra bem inspiradora, então vale a pena pra caramba, além de ter me lembrado Symphony X. A melodia vocal aqui no início dessa música, não bem no início, mas um pouco depois, me lembrou muito o Russell Allen e também me lembrou uma época ali do Symphony X que eu gostava assim, mais pro início do Symphony X, que é o que eu gosto mais da época do Symphony X, é o início, né? Então me deu essa lembrança aí boa, e então escuta aí porque o som é bom pra caramba. E a música Penitência, além de ser uma música mais pesada e também mais tensa, ela também é um repente metal. Acorda, caravana, carabina, estilo de lama cinza, rio acima, pulei um pé só. Cu de queimada, cola, bambu roubado, celos apagado, com carro no telhado, capoeira é pó. Além de ter a participação da avó do Fábio, que ficou muito legal, mais uma homenagem, né, à família. Eu acho bem legal isso, e a participação dela ficou fenomenal, né? Eu fiquei muito feliz, muito orgulhosa de participar do CD do meu neto, porque eu vi a banda deles crescer aqui no meu quintal. E uma música desse disco também tem um grande destaque, que os próprios caras falam que a língua, na verdade, é uma ferramenta para eles, e não somente uma escolha para soar mais bonito em inglês ou em português. Obviamente que o inglês eles usam porque é questão de marketing internacional, então eles precisam usar. Mas nesse caso aqui, você percebe, o disco tem o nome em italiano, as músicas cantadas, algumas em português, outras em espanhol, que é o caso dessa agora que eu vou apresentar, que é a Hijos de la Tierra. E essa música também tem a participação da Cíntia Santebanhas, que canta em espanhol, e ela é uma vocalista de uma banda de prog metal de lá do Chile, chamada Crisálida.
E a participação da Cíntia tem tudo a ver porque a letra dessa música fala sobre a união dos povos latino-americanos, e a Cíntia é uma ativista em favor dos povos indígenas, e também ela é descendente dos Mapuches, que é uma tribo local lá do Chile, né? E com o sucesso do disco, os caras fazem em 2018 uma turnê na Europa, e com certeza foi uma experiência e tanto para eles. Também tem uma curiosidade aí, eles tiveram a participação do movimento Baque Mulher no Abril Pro Rock. E em 2022 eles lançam o disco My Strictmas, que é um disco natalino, um EP natalino, e eles gravaram 3 músicas. A primeira é um cover de 1951, bem a cara ali do Natal. It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go, take a look at the 5 and 10. It's glistening once again, with candy canes and silver lines aglow. It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go, there's a ticket to the hotel. Mom and the bike as well. Sturdy kind of doesn't mind the sun. A segunda é The Creation, uma música que era um bônus só da versão japonesa do disco Solari. Eu achei bem legal por parte dele de colocar aqui no EP para os brasileiros conhecerem a música também. E a terceira é uma capela da música Puzzler, do disco Unpuzzled. The wheels will guide and we will align. The day and the night, master and learner. And I am here just waiting. My journey to guide. E nesse EP entrou o Guilherme Henrique na banda, e os caras já anunciaram ele como fixo na banda, e também ele já está gravando o Lunari, o próximo disco da banda, e agora já não é mais um trio a banda agora é um quarteto. E fica uma curiosidade aqui, o Fábio Caldeira é responsável pela história do disco Veracruz e do Eldorado, do Edu Falaschi, tanto que saiu um livro até, né, do Veracruz, né? E ele também pretende fazer livros do Unpuzzled e do Expresso della Vita Solari e também, com certeza, do Lunari, né? E agora é esperar para o próximo disco da banda, que é o Expresso della Vita Lunari, que é às 12 horas da noite, e agora o disco vai ser mais sombrio, mais tenso, o som desse disco, porque agora o disco já começa no inferno, na verdade, depois vai pro purgatório e depois para o paraíso novamente. Por isso que eu digo que é um ciclo, na verdade, da vida, né? Então, ansioso pra caramba para poder escutar esse disco, com certeza vai ser um descasso. Espero que tenham gostado da dica de hoje, a banda Mais Trick. Se você já conhecia a banda, comenta aqui embaixo qual disco, qual música favorita. E se você não conhecia, comenta também o que achou da banda. Então curta, compartilha, segue nas redes sociais. E também, se você quiser apoiar o canal com qualquer valor aí, vai estar o Pix aqui no QR Code e também na descrição do vídeo, vai estar lá também. Qualquer valor vai ser bem-vindo. Então obrigado mesmo por ter assistido a Syncope Metal.